Gatilhos, impacto social. O tema de hoje, do podcast Mais Futuro. Olá, gente, meu nome é Lucas. Meu nome é Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Estamos dando continuidade hoje sobre o tema da semana passada. E também não se esqueça de entrar agora lá no portal futurolivre.com e lá tem uma matéria, a segunda parte da matéria, que está muito bacana, sobre gatilhos. Impacto social. Impacto social. Você vai entrar agora no site e vai ver a matéria sobre o podcast. E tem conteúdo aí, você está vendo aí nas nossas redes sociais, nas mídias inteiras, sobre esse tema, que é muito complexo, muito interessante, e rendeu segunda parte aqui no podcast. Pois é. Mas antes de a gente continuar o nosso tema, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, segue a gente também, você que está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, segue a gente para continuar ouvindo os novos episódios do podcast Mais Futuro e também aí, né? Seguir a gente nas nossas redes sociais do Portal Futuro Livre, tá certo? Está passando aqui na tela. E é isso. Vamos lá, Gustavo. Vamos continuar o tema. Gatilhos, impacto social. A gente fez uma introdução no episódio passado sobre depressão, né? E olha só, a depressão é um transtorno que faz com que as pessoas percam o interesse por atividades que anteriormente causavam prazer em fazer. A depressão se tornou o transtorno com o maior número de pessoas atingidas no mundo, sendo considerada a doença da sociedade moderna. Pois é, Lucas. Não necessariamente se isolar é ruim. Há o desejo para muitos de realizar momentos de introspecção e paz. E por isso que cada caso é um caso. É diferente a maneira que age. Pois é, às vezes você olha uma pessoa que tá sozinha ali no quarto e tal, fala, é depressão? Nem todo mundo é o caso de depressão. Às vezes ela só quer o momento dela paz também. Ali. Gustavo, sou eu, né? Olha só, enfermeiros, cuidadores, assistentes sociais, professores e garçons. Antes de eu continuar aqui, me diz o que essas pessoas têm a ver. Enfermeiros, cuidadores, assistentes sociais, professores e garçons. São pessoas que servem outras pessoas, vamos dizer assim? Exatamente. São profissionais que, cada um do seu jeito, servem e trabalham para o próximo. No entanto, estas são profissões que têm alto índice de depressão. Como é curioso, né? Elas servem o outro, elas estão ali a serviço do outro, né? E são algumas das profissões que têm alto índice de depressão. Pois é. Felizmente, né? Eventos de vida desfavoráveis, com baixo acesso a lazer, além de estresses crônicos, privação social, violências e outros fatores estão relacionados com o aumento da depressão. Ver um ato de violência pode ser um gatilho. Pois é. Então, até essas profissões, vamos lá, pessoas que são tratadas mal, ou até ver algumas situações que ato de violência pode gerar esse gatilho. É complicado, né? Porque a gente vê quando trata o profissional de uma maneira ruim, né? E ele, ou às vezes mesmo no passado dele, na infância dele, a gente não conhece, ele foi tratado de uma maneira que o paciente daquele enfermeiro trata ali naquele momento. Isso faz ele ter um gatilho e ele acaba sofrendo ali as consequências. Muitas vezes uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Porque ele quer sair logo daquela situação, mas ele tem que ser profissional. E isso acarreta na vida dele em geral, né? É um impacto social realmente. Mais uma vez comprovando o impacto social dos gatilhos, né, Gustavo? Pois é. Sou eu, né? Se não me engano, sim. Olha só. Isso aqui é muito interessante. Procurar o autoconhecimento, buscar auxílio especializado, fazer pausas, manter o local de trabalho organizado, saber que pensamentos são apenas pensamentos e não fatos, tal como sentimentos são apenas sentimentos. Estas são estratégias que, ao serem utilizadas, podem evitar gatilhos nas empresas, ou seja, patologias desencadeadas por estilo de vida.
pois a saúde mental é algo fundamental para o trabalho, se tornar produtivo, pois estudos indicam que a depressão, ansiedade, crises de pânico, ou seja, transtornos mentais se originam no ambiente de trabalho. Então, muitas das vezes a pessoa adquire, vamos colocar dessa maneira, depressão, por exemplo, por conta do ambiente de trabalho. E a gente vê agora que várias empresas têm nesse exato momento, têm buscado como formas de melhorar o ambiente de trabalho para que os colaboradores daquela empresa não venham a ter depressão, ansiedades, gatilhos que vão impactar, porque eles se tornam improdutivos. E aí ele não consegue dar o seguimento ao trabalho dele. Se fosse combinado não sair, a gente não sabe o que cada um vai falar aqui. As empresas podem evitar a criação de ambientes tóxicos, criar culturas saudáveis no trabalho, debater sobre saúde mental, além de investir na saúde física e mental do trabalhador. Os funcionários, além de respirarem corretamente, também podem se alimentar bem, aliás, praticar exercícios físicos e buscar manter o foco. Dessa maneira, empregador e empregado tratam e ajudam em relação à saúde mental. Os gatilhos mentais podem ser utilizados normalmente no marketing. Então, agora a gente vai falar sobre o marketing. Depois a gente vai voltar no geral aí. No geral. Os gatilhos mentais podem ser utilizados no marketing. São eles: gatilho mental de autoridade, novidade, comprometimento, razão, prova social, reciprocidade, urgência, escassez, entre outros. Os gatilhos mentais precisam estar associados ao mundo da venda. Eles são estímulos utilizados pelo cérebro humano para tomar decisões. O marketing em si, ele é formado por gatilhos. Qualquer momento, qualquer propaganda, eles são gatilhos. Vou falar de uma empresa em específico sobre marketing, que é interessante. Provavelmente você já viu, eu sou uma pessoa muito ligada à área de marketing, então provavelmente você já viu, tá no YouTube, do nada aparece um comercial da empresa de aplicativo, carros de aplicativos, a Uber, somente aparecendo o logo da Uber, sem mais nada. Só aparece Uber e acabou. Eles finalizam o vídeo. Aquilo ali é para criar um gatilho em você. É uma maneira de... É uma maneira de você estar na sua cabeça. Hoje você vai pedir um carro de aplicativo e você vai falar o quê? Hoje eu vou pedir um Uber. Vou pedir um Uber. Isso é para guardar dentro da cabeça da pessoa. Então são gatilhos de marketing. Ninguém fala eu quero um fast food. Eu quero um Mac. Eu quero um Mac. A forma de você criar esses gatilhos faz que as pessoas comprem. Então, a gente vê que gatilhos está a todo instante da nossa vida. A marca tal, eu vou comprar um negócio da marca tal. Da marca X. Vou comer naquele lugar. A gente acaba não comprando o produto, a gente compra a empresa, né? É uma coisa que nós brasileiros temos bastante. A gente vai no mercado, a gente não fala o nome exatamente do que é aquele produto. A gente fala o nome da marca. Eu não compro leite fermentado. Eu comprei Yakult. Eu comprei Yakult. Não compro sabão em pó, eu compro um Omo. Eu compro Vanish. Então a gente acaba comprando sempre a marca. Porque são gatilhos que são criados, marketing, para que a gente venha ter o hábito de comprar aquela marca. Porque aquela é a melhor, não, porque aquela é a melhor. E isso vai mexendo com a gente, né? Muitas vezes as pessoas não percebem. Tem produtos que não são bons. A gente não está falando, no caso, dessas marcas. Mas tem empresas que usam desse artifício de marketing. O produto não é bom, nada bom. Mas só porque você teve aquele momento de gatilho, aquela sensação boa que foram criado aquilo ali, você fala, não, eu vou voltar lá. Não é bom, mas, né? É um gatilho, simplesmente.
Porque o gatilho está muito relacionado também com a nossa parte emocional. Então, até, por exemplo, num restaurante, que você fala assim, poxa, a comida lá não foi boa, mas o atendimento é tão legal. Eu tô num dia tão na bad, queria um atendimento bacana. Eu não queria me estressar num lugar que é gostoso, mas que é estressante. Então eu vou lá, a comida não é muito boa, mas, poxa, aquela atendente é tão legal, ela me trata tão bem, e isso mexe com a sua cabeça. Você está comprando a empresa, você está comprando aquela proposta, você está comprando a felicidade. Por isso que muitas as empresas focam num bom atendimento ao cliente. E outra coisa, desculpa não te cortando, Gustavo, mas mexendo com gatilho com marketing é que você precisa ter o de urgência, né? Você precisa. Você necessita. É importantíssimo você ter. Então, são aquelas marcas que você olha assim, depois da fatura do seu cartão, por que que eu comprei isso? Mas naquele momento você está falando, não, eu preciso. É importante. A moda, por exemplo, né? Tá fazendo calor. Tá fazendo calor, começa a aparecer vários produtos, filtro solar, tudo isso. Não, eu preciso. É muito importante eu ter esse, porque esse aqui que é o novo, que é de sei lá quantos de filtro solar lá, que eu não sei o nome agora, esqueci. Fator, tal. Esse negócio aí. Fator de proteção, né? FP. Então, tem quantos, porque esse aqui tem tal produto que vem das águas da Noruega, sei lá, e eu preciso desse produto. Precisa mesmo. Você necessita mesmo desse produto? Não é mais fácil o filtro solar que você já está acostumado, mas não. Naquele momento, você precisava daquele. 3 dias depois, você olha e fala, eu não preciso. Mas é aquele gatilho de a necessidade, a urgência. Né? E as empresas precisam trabalhar com isso para vender. Sim. A venda é necessária, né? A venda é necessária. Então, para isso, se utiliza do gatilho. A todo instante, a todo momento. Agora, voltando um pouquinho, Lucas, sobre o gatilho no trabalho, vamos voltar um pouquinho antes. As empresas, você falou, até não foi combinado, mas as empresas assim, elas têm focado em melhorar o ambiente de trabalho, porque ultimamente as pessoas estão tendo muitos gatilhos de ansiedade. Então é uma coisa que nessa pandemia que a gente teve, né, estamos ainda passando, né, estamos saindo, mas é uma coisa que as pessoas viram muito, que é o gatilho, esse gatilho de ansiedade. A pessoa está muito ansiosa. Então, teve pessoas que não conseguem ficar parada. Isso é um gatilho. Então, a ansiedade. Pessoas que nunca podem fazer uma meditação, por exemplo, né? Ela não consegue parar um momento, ela não consegue ficar quietinha ali. Ela quer, tá todo distante. Ela precisa fazer alguma coisa, porque senão, na mente dela, ela está sendo inútil. E aí a gente volta um pouquinho do que a gente falou no episódio anterior, sobre a inferioridade, né? Então, a pessoa, se ela não está fazendo nada, é porque ela é inútil, ela é imprestável, né? E isso mexe muito com a pessoa. Uma coisa que eu vejo muito acontecer nas empresas, eu vejo que as empresas estão melhorando, é até questão na parte contratual, né? A gente vê muitos jovens hoje que saem da escola, vão para o mercado de trabalho, eles não conseguem emprego, porque precisa de experiência, né? Se faz necessário ter experiência. Aí aquele jovem, ele está em casa, porque todos os empregos possíveis que ele tentou precisa de experiência, e aí ele começa a pensar assim, mas o meu amigo, ele conseguiu. Por que eu não consigo? Não, eu sou muito ruim. Eu sou péssimo. Eu não vou nem tentar o Enem, porque eu sei que, nossa, eu vou bombar no Enem. Eu vou ser horrível. Eu sou uma pessoa horrível. Eu sou ruim. Eu não sirvo nem para conseguir um emprego. Porque existe uma cobrança de uma parte da sociedade, porque aquele jovem precisa trabalhar. Aquele jovem precisa pôr dinheiro em casa. Aquele jovem precisa arcar com as responsabilidades dele. Aquele jovem precisa, é necessário. E a gente esquece também que aquele jovem precisa de oportunidades. Aquele jovem precisa... Poxa, toda essa cobrança, ninguém nasce para ser cobrador. Isso acarreta gatilhos. Porque aquele jovem começa a pensar, será que eu sou bom? Como é que vai isso? Como é que vai acontecer? Aí, esse jovem começa a ter ansiedade. Porque ele não consegue um emprego, porque o emprego que ele consegue, às vezes, é numa área que não tem nada a ver com ele não se adapta, não dá tudo certo. E aí as pessoas começam a falar, o problema não é
no empregador. O problema é nele, é no jovem. É ele que é ruim. E às vezes não, né, Gustavo? Tem tudo isso. E fazendo uma alusão a isso, uma contrapartida completamente diferente, no outro lado, tem as empresas que estão trabalhando para melhorar isso. Sim. E aí elas trabalham também em diversas frentes. Uma das frentes é, por exemplo, a organização no trabalho. É uma empresa que cuida do meio ambiente, é uma empresa que você é feliz, uma empresa que você tem comida à vontade, uma empresa que você se sente bem indo para lá. Um exemplo que a gente tem claro sobre isso é a empresa de tecnologia. Que eles criam um ambiente no escritório, né, no ambiente de trabalho, bem diferente. Antigamente a gente tinha aquele padrão de escritório, de um monte de computadores, um de frente ao só aquela fechada. Aquele negócio. Várias divisórias assim em volta, tudo ali fechado, todo mundo trabalhando. Hoje as empresas já tomam o máximo de cuidado. Então, escritórios com a iluminação natural, áreas criativas, formas diferentes de trabalhar. Existe até o diretor da felicidade hoje em dia. Tem empresas que adotaram um departamento da felicidade dentro das empresas, justamente para criar um ambiente melhor. Justamente para que eles diminuam a ansiedade, que não crie depressão dentro. Então, as empresas estão investindo nisso. Porque pode existir um prazer em trabalhar nessa empresa, né? Poxa, eu gosto tanto de trabalhar aqui eu me sinto bem, aqui eu estou, além de eu ser valorizado pelo meu patrão, pela empresa em geral, aqui eu me sinto bem. É um lugar que é bacana de ficar. Então, tem vários pontos. Essa é uma das frentes que as empresas trabalham. Outras é realmente de colocar um funcionário até sem experiência e treiná-lo, capacitá-lo, né? Moldar o funcionário. Porque na vida a gente se adapta, né? A gente se adapta para tudo. Eu vou falar por mim, eu me adaptei para apresentar um podcast. Porque não era... O desconstruir o jornalismo não era para mim. Então, eu me adaptei. E é a mesma coisa na vida, a gente vai se adaptando aos empregos, às situações, mas a gente não pode pensar na cobrança que isso faz, porque a sociedade, ela acaba cobrando do jovem, ou cobrando de qualquer que seja a pessoa, uma situação, uma resposta, urgência, tudo para ontem, né? Daí esse para ontem também já gera ansiedade. Eu acho que uma das coisas que nessa pandemia se mostrou muito, onde as pessoas pararam de ter essa cultura de é para ontem. Porque chegou um momento que, durante a pandemia, esse pra ontem não era impossível de acontecer. A gente aqui, nós aqui falamos de São Paulo. Sei que seja gente de outro estado, de outro país. A gente tá no Brasil, no estado e na capital de São Paulo. Então, aqui em São Paulo... É a terra que não para, né? É a terra que não para. Cidade que nunca dorme. Nunca dorme. Então, aqui pra gente sempre existiu essa coisa. Não pode parar. É pra ontem. É pra ontem. Tem tudo pra ontem. Isso aqui é pra ontem. Não pode deixar pra depois. É um exemplo que é rapidinho. Você acorda às 6 horas da manhã, você acorda às 6 horas, você nem tá levantando. Você já sabe que você... Olha, eu tenho que ir lá comprar pão, porque eu tenho que comer, meu café tanto eu tenho que estar pronto, porque eu tenho que tomar banho, eu tenho que me vestir, eu tenho que ir pro trabalho, 7h15 o ônibus tem que passar. 8 horas tem que estar lá na empresa, já batendo cartão, batendo ponto, começando o meu trabalho. Se você atrasa 1 minuto, 8h01, a pessoa já vira a cara. Não, já deu tudo errado. Porque aquele ônibus parou, porque teve um acidente, porque daí já começam os xingamentos. Que aquele responsável, daquele motociclista que passou na frente do carro. E aí vai indo, aí vai gerando. Então as empresas, a gente percebe que as empresas, as pessoas em geral, têm mudado essa visão de, tipo, tudo é pra ontem. Porque realmente chegou num momento da pandemia que... É pra ontem. Não é pra ontem, não tem como. Não tem nem como pra fazer pra hoje, nem pra amanhã. Se você quiser, daqui uma semana, a gente consegue resolver. Então, tudo tá se ressignificando. Então, muitas empresas teve que mudar o ambiente, mudar a forma de trabalhar. Os hábitos mudaram e a gente tem visto isso. As empresas já trabalhavam antes para que o ambiente de trabalho fosse melhor, agora mais ainda. Porque tem que mudar. E era uma coisa que já até a cultura de contratação, você é um candidato, você chegar na empresa, a maneira de contratação tem sido diferente.
É aquela pergunta, né? Quais são as suas 3 qualidades, 3 defeitos? Às vezes uma pessoa vai muito mal numa entrevista e não necessariamente ela era a pior candidata, né? Então a gente vê provas. É uma coisa que eu defendo sempre, que prova não define uma pessoa. Então a pessoa ficou tirou uma nota horrível na prova. Mas você sabe que aquela pessoa é inteligente, que aquela pessoa é boa. Às vezes é um método, né? E a gente precisa, infelizmente, hoje ainda, se adaptar a diversos métodos, um diferente do outro, pra gente poder viver. E aí que vai também da gente ter os nossos hábitos e saber o que é melhor pra gente, né? Tem coisas que são boas pra gente, tem coisas que não são boas pra gente, e vai de acordo com o que a gente vai pensando. E surgem os gatilhos. Eu tava falando da motocicleta, por exemplo, acontece qualquer acidente, a pessoa que passou por aquela situação de chegar atrasada por causa de um acidente de motocicleta, ela tá na casa dela assistindo o programa jornalístico, acontece um acidente de motocicleta, já pinta um gatilho nela, né? E isso acontece muito, porque o nosso cérebro, ele é... Como é que eu vou dizer isso? O nosso cérebro, ele... Como o nosso coração nos engana muitas vezes, o nosso cérebro muitas vezes age no automático. Você fala uma palavra, você lembra de alguma coisa. É o bate-bola da Marília Gabriela, né? Uma cor. Você vai lembrar de alguma cor, né? E por que você lembrou daquela cor? Aí vai de acordo com as situações. É o gatilho. A nossa mente é formada por gatilhos. Nós somos formados por gatilhos, não tem como. Quando digo isso, a gente é de maneira em geral, tudo. Em tudo. Porque até a maneira de a gente falar é um gatilho. A forma de pronunciar uma palavra é um gatilho. Às vezes em amigos você fala gírias. Que são originados por gatilhos. Muitas vezes, me senti à vontade de falar de uma forma diferente, mas é um gatilho. É uma forma que o ambiente te gera aquilo. O ambiente, a pessoa, a forma de falar. Então, tudo é a base do gatilho. Mas tem aqueles gatilhos bons e ruins. Mas, normalmente a gente sempre coloca como gatilho bom com momentos bons. Somente momentos bons. O que é ruim são gatilhos ruins. Não são momentos ruins só. São gatilhos ruins. Mas não. Momentos bons são gatilhos de situações, momentos muito bons que a gente lembra. Certo? É isso aí. A gente, variando sobre esses assuntos assim, principalmente nas empresas, marketing, enfim, todas essas áreas, a gente fala sobre agora o impacto social, né? Você reparou que tudo leva ao impacto social. Então, a pessoa que tem depressão e acaba ficando ali, por exemplo, triste demais, sofrendo demais com aquela situação, e as outras pessoas muitas vezes acham que é frescura. A pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, a outra não sabe lidar com aquele momento. Também acha que é frescura. Aí não sabe de onde vem. Desencadeia muitas vezes de um trabalho tóxico, de um ambiente de trabalho tóxico. Então, é o impacto social daquilo ali. Onde o chefe é opressor, onde o ambiente é opressor, muitas vezes, dizendo assim, a pessoa lida com o público algumas vezes falam palavras que pesam, que vão jogar lá para baixo, então tudo ali naquele ambiente dela. É o operador de telemarketing, né? Ele tem culpa do sistema da empresa dele, ele tem culpa da empresa ruim, dele. O processo ser ruim muitas vezes. Da política da empresa dele. E ele acaba pagando o preço porque ele é a linha de frente. Então ele vai ouvir. Então varia também de empresas, tá, pessoal? A gente tá falando no geral. Mas é isso. Tudo é gerado. Tudo gera um gatilho. E, como a gente falou antes, nada tem que ser ao extremo. Porque tudo que for ao extremo vai te gerar você vai pagar um preço que você não deveria pagar. Pois é. Igual a gente falou sobre que gatilhos podem gerar medo, ansiedades, gerar outras coisas que vai impactar. Então, tudo que é o extremo vai te gerar uma situação que você não necessita passar. E se ressignificar aquela situação, aquele momento, vai te trazer coisas boas, gatilhos bons. Então, é saber
saber equilibrar a vida. Ter equilíbrio é fundamental, né? Ter equilíbrio em tudo. Até no momento de parar, né? Até no momento de continuar. Em tudo. Às vezes uma música traz pra ela um gatilho ruim, mas por algum motivo ela continua ouvindo aquela música. Tá? É o momento dela se atualizar. Por que ela continua ouvindo? Porque ela continua fazendo isso. Ela lembra, ela ouve a música, que o nosso cérebro guarda muito isso por música, sensações, o que seja. Então, ela ouve aquela música e traz aquele momento triste. Ela pensa, sente triste, deprimida, pra baixo. E aí, continua ouvindo. Sabe que faz mal, continua ouvindo. Ou vai num lugar, numa situação que sabe que faz mal pra ela, muito mal pra ela, que só joga ela pra baixo mesmo, e ela continua lá. Que ela acaba se apegando aos sentimentos, né? Só que a gente também tem que começar a usar um pouco mais a razão para poder vencer os gatilhos. Aquele momento. Exatamente. Vamos falar as fontes que a gente utilizou? Inclusive, uma das fontes que eu acabei esquecendo de colocar aí é a OMS, tá, Gustavo? Só pra gente então, lembrar. As fontes, a OMS, Minha Vida, que é o site, Hospital Santa Clara, Academia do Marketing, Extract, acho que é Salles, né? Salles. Extract Salles. Ou Salles, não sei. Ensinamente, Dicionário, Psicologia Viva, Medley, UOL, Boa Consulta, ABC Pharma, né? Isso. E Tribuna PR Paraná. São todas as fontes foram. Desculpa, agora que eu vi fontes Minha Vida é o site, tá, gente? Foi sem querer. A Minha Vida aí. Tá escrito fontes, 2 pontos, Minha Vida. É o nome do site. É o nome do site, pessoal. Não necessariamente é a Minha Vida. É isso, gente. Então, pra você, o que você acha sobre gatilhos? Então, nesse exato momento, é o momento de você também falar pra gente. O que você acha sobre gatilhos, sobre os gatilhos? A gente citou vários, mas gatilho de marketing, empresarial, na vida, ou se você já passou por um gatilho e você conseguiu ressignificar pra você, conta pra gente. Coloca aqui, usa a nossa hashtag podcast mais futuro, comenta aqui nos comentários, ou lá nas nossas redes sociais, marcando a gente, colocando a nossa hashtag, que a gente é importante pra gente saber também. Porque esse é um assunto que é importante a gente abordar. E ele não para aqui, né? Ele não para aqui. Então, são gatilhos que estão presentes a todo instante. Até nesse momento que você pode estar aqui. A gente até pede desculpa se alguma frase, alguma fala, alguma coisa aqui acabou te dando algum gatilho, né? Então, tem o que a gente falou, algumas vezes gatilhos até de marketing que estão em volta, né, pessoal? A gente vê bastante, está no YouTube, tá passando uma propaganda ali do lado, então a gente não sabe. Então, conta pra gente, fala pra gente, que a gente quer saber, a gente quer ouvir você também. Exatamente. Só reforçando que você entrar agora no Instagram do Portal Futuro Livre, se você entrar no Facebook do Portal Futuro Livre, no Twitter, você vai ver que tem várias matérias, várias notas, enfim, conteúdos extras para você, assim como a gente está utilizando o podcast Mais Futuro para abrir espaço para falar sobre os gatilhos. É uma responsabilidade social que nós estamos tendo neste exato momento e uma reportagem mais do que especial, que é realmente a reportagem Gatilhos, Impacto Social. É a reportagem principal. No site você vai encontrar ela e você vai encontrar também as 2 partes da matéria do podcast Impacto Social, Gatilhos, Impacto Social. Então, tem vários conteúdos, várias maneiras de você encontrar estes conteúdos e a gente espera que você tenha gostado realmente deste tema, deste debate, dessa conversa. Não esqueça que você faz parte dessa conversa e você é o terceiro integrante aqui do podcast Mais Futuro. Tá certo, pessoal? Bom, Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. Isso mesmo, nossas redes sociais pessoais, a minha rede social no Instagram é @limainv. E a minha é @euLucasRogério. Tá certo, pessoal? Próxima semana tem um novo debate, um novo tema. Não se esqueça de sempre acompanhar a gente aqui. E até a próxima semana. Até Tchau, mais. gente. Tchau.